No dia 31 de dezembro de 2019, o escritório da Organização Mundial de Saúde na China foi informado da existência de casos de pneumonia com uma etiologia, ou seja, de causa desconhecida, detectada na cidade de Wuhan, na província de Hubei. De 31 de dezembro a 3 de janeiro, um total de 44 pacientes com casos de pneumonia de causas desconhecidas foi reportado à Organização Mundial de Saúde pelas autoridades chinesas. Durante esse período, o agente causador não havia sido identificado. No dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas identificaram um novo tipo de coronavírus. E 4 dias depois, a Comissão Nacional de Saúde chinesa informou que o surto estava associado à exposição em um mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan. No dia 13 de janeiro, o Ministério de Saúde Pública da Tailândia confirmou em laboratório o primeiro caso confirmado importado da China. No dia 15 de janeiro, era a vez do Japão confirmar seu primeiro caso. A Coreia do Sul teve o primeiro caso confirmado no dia 20 de janeiro. Hoje, 4 meses depois, autoridades de 210 países e territórios já confirmaram um total de mais de 3 milhões de casos confirmados e mais de 200 mil mortos. No Brasil, temos mais de 65 mil casos confirmados e o número de mortos já ultrapassa a marca de 4.500. Nesse episódio, vamos conversar sobre a pandemia do coronavírus com Jaqueline Góes de Jesus. Jaqueline é graduada em Biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa e doutora em Patologia Humana e Experimental. Mulher preta, nordestina, atualmente, Jaqueline desenvolve pesquisas como bolsista da FAPESP em nível de pós-doutorado no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo e é coordenadora da equipe que fez o sequenciamento do genoma do primeiro coronavírus no Brasil. Eu queria começar falando sobre talvez o ponto mais discutido durante essa fase que a gente está enfrentando, né, com esse novo coronavírus, que é a questão do isolamento social, né? A gente teve recentemente no governo uma polêmica, na verdade a gente tem polêmicas todos os dias, mas a gente teve uma polêmica de demite, não demite o Ministério da Saúde e aparentemente o principal motivo era exatamente as discordâncias do presidente com o ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde tem procurado, mesmo que tardiamente, seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde e o presidente está indo um pouco contra essa questão. Eu queria então que você falasse um pouquinho para a gente de qual é a importância do isolamento social, né? E até mesmo baseado nas experiências que a gente viu da Itália, da Espanha, e queria que você comentasse um pouquinho sobre o perigo que é um negacionismo do perigo, que é um negacionismo dessa necessidade da gente realmente se isolar e se distanciar socialmente. O isolamento, ele é fundamental nesse momento para que a gente consiga ter condições dentro do sistema de saúde de atender as pessoas que vão adquirir a forma grave mesmo da doença, né? O que eu acho que as pessoas estão tendo dificuldade de compreender é que, assim, muitos de nós não vão apresentar sintomas, né? Não vão apresentar sintomas. Muitos não se infectarão agora, nesse período, porque as pessoas quem está aderindo à quarentena provavelmente não vai ter contato com o vírus. E é isso que a gente está buscando para que a gente possa, de fato, atender o sistema, para a gente conseguir atender a demanda, na realidade. Então, assim, o chefe da nação, ele fala que o isolamento não é importante, ele está deixando de, talvez, considerar o esforço de uma série de outros países que vivenciaram o que a gente está vivendo agora, um pouco antes, né, semanas antes da gente, e que estão recomendando e que estão dizendo, gente, não saiam de casa, fiquem em quarentena. A Itália está sofrendo muito com isso. E aí vem as justificativas, porque a Itália tem muito idoso. Não é isso.
Isso pode sim ser um dos fatores, mas não é verdade. O Brasil tem uma população muito maior do que a população da Itália, que se for pensar em termos da questão de ter idosos, a gente bate eles, né? A gente fica à frente deles em números. Então, é muito ingênuo colocar a justificativa de que a Itália precisou parar por causa disso. Se o Brasil não parar, se as pessoas não respeitarem o distanciamento social, o isolamento social, a doença, né, o vírus, ele vai se espalhar de modo que ele vai atingir os idosos também de todo o Brasil, não é só de determinada cidade que está com mais casos. Então, se a gente for pensar nessa questão dos idosos, porque são um grupo de risco e a Itália tem muitos idosos, tá? Mas o Brasil tem mais. E aí, se o vírus se espalhar, a gente vai pegar esses todos que estão aí, que vocês acham que não, mas que é de um número maior do que o da Itália. Então, o isolamento, ele, na verdade, é uma medida de cuidado com o outro, não é com você. É uma medida de cuidado com o outro. Por quê? Porque quando você deixa de sair, você está protegendo 1 milhão de pessoas que poderiam se infectar através de você, caso você se infectasse. E você está, na verdade, dando condições para o sistema de saúde atender aqueles que inevitavelmente se infectaram ou que vão se infectar e que vão precisar do atendimento. Então, a ideia nossa é não ultrapassar a capacidade do sistema de saúde para que a gente não fique como a Itália, que está escolhendo quem vai ser internado e quem não vai. E as pessoas estão morrendo em casa. Então, assim, que a gente consiga acreditar no que a ciência está falando, porque é uma questão de fé. É muito complicado, de fato, você não ver isso acontecendo no Brasil para tomar as decisões e acreditar que o que a ciência está falando é importante e vai nos prevenir de ter complicações mais graves, de ter um número de mortes muito alto. Eu gosto muito de comentar sobre uma questão que na verdade, eu fiquei de buscar isso para dar referência completa, mas eu acabei não conseguindo. Mas eu assisti, na verdade, o vídeo de uma campanha falando sobre essa questão do isolamento, e na campanha era um jornalista entrevistando um moço, né, um jovem senhor. Na verdade, não era jovem senhor, não. Ele era um adulto, assim, mas um adulto um pouco mais velho, na casa dos seus 40 anos. E aí o jornalista perguntava para ele, né, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, o que é que ele considerava como um número aceitável de mortes. E aí ele pensou um pouco e falou assim, eu acho que uns 70, 80 pessoas. Aí o jornalista falou assim, 70 então? Vamos fechar em 70? Ele acha que 70 seria um número razoável. Aí o jornalista fala, pode mandar 70 pessoas. Aí começam a entrar 70 pessoas. Todas as 70 pessoas eram da família desse cidadão. E aí ele ficou assim, né, estarrecido, porque ele considerou que 70 mortes seria um número ok, né? Aceitável, digamos assim. Isso, para a gente aceitar durante essa pandemia, e os 70 eram da família dele, né? E se fosse? Então, eu acho que as pessoas estão sendo muito egoístas no sentido de pensar só no lucro. A economia, todos os especialistas de economia já disseram que a economia vai se recuperar. Que pode demorar, sim, mas ela vai se recuperar. E que vai ser muito pior para a economia se as pessoas morrerem. Então, assim, sim, é importante acreditar no que os especialistas estão falando, porque eles são especialistas. Eles sabem o que eles estão dizendo. E também uma questão que está muito em debate é exatamente essa questão que você falou de recuperação. A economia a gente tem como ressuscitar, né? Pessoas não têm como serem ressuscitadas. Exatamente. É bem isso mesmo. E aí que eu ia falar com você e acabei, né, perdendo a linha do raciocínio, era sobre essa questão do isolamento. A gente está indo trabalhar, existe uma equipe, né, que está indo trabalhar
não é a equipe inteira do nosso laboratório, do nosso grupo. São pessoas que moram muito próximo da universidade e que não precisam utilizar transporte público, por exemplo, para ir para a universidade. Esse é o primeiro ponto. Então, todo mundo que precisa utilizar transporte público, porque mora muito longe, porque pega um trem, pega um metrô, pega um ônibus, eles não estão indo para o laboratório, eles estão em casa de quarentena realmente. E nós que estamos indo por morarmos perto ou por termos carro, existe um controle muito sério com o que a gente está fazendo. Então, somos 6 pessoas especificamente fazendo sequenciamento. E todas as 6 não podem ter contato com ninguém fora desse ambiente. Então, quem é casado tem contato com o esposo, né? Que nós somos todas mulheres, então tem contato com o esposo e só. Quem mora com os pais tem contato com os pais e só. A gente não pode ter contato com nenhuma outra pessoa que não esteja nesse círculo inicial que já foi estabelecido. Sim. Então, assim, a questão do isolamento, que muita gente pode olhar para a gente, ver que a gente está indo trabalhar e falar, e aí, vocês recomendam o isolamento, mas vocês não respeitam. A gente está tendo que trabalhar porque a gente precisa dar uma resposta para a sociedade, mas existe um controle muito sério no que a gente está fazendo. Então, às vezes as pessoas não conseguem mensurar o quanto que é doloroso, inclusive, para a gente que está indo, porque a gente pensa o seguinte, se eu me infectar, se eu tiver contato com qualquer pessoa fora desse círculo e eu me infectar, eu levo a infecção para todas as outras. Sim. Então, a gente E é importante você falar essa questão do controle, porque parece que até as pessoas mesmo que estão se considerando em isolamento, algumas estão tendo dificuldade de entender o conceito disso, né? As pessoas estão achando que ir para casa de amigos é isolamento, Sim. que fazer churrasco é isolamento, que ir visitar a namorada, namorado é isolamento. Tipo assim, tem que haver um controle nisso, né? Não pode ser uma coisa desenfreada. Exatamente, exatamente. Eu tenho batido muito nessa questão, inclusive com os meus amigos, porque alguns moram muito próximos, né, uns dos outros, e num dado momento eu flagrei, entre aspas, um indo na casa do outro, né? Assim, assim, foi uma coisa tão inocente que eles fizeram uma videochamada comigo. Aí eu falei assim, vem Que cá, isolamento é esse? por que fulano tá aí na sua casa? Ah, não, porque ele me chamou para vir almoçar, eu tava em casa sozinho. Eu falei, mas, gente, pelo amor de Deus, a ideia do isolamento é justamente essa. Não é porque vocês moram muito próximos um do outro que vocês têm que se frequentar, não. Pois é. Numa maçaneta você consegue se infectar. Então, imagina, né, da sua maçaneta até a casa do vizinho, muita coisa pode acontecer. Sim. E aí você está levando a contaminação para um grupo de pessoas que, em tese, não estaria contaminado. Aí eles ficaram assim me olhando. Aí eu falei, desculpa ser a chata da situação, mas é porque é a realidade. Sim. Aí eles, não, você tem razão e tal. Eu vou almoçar que eu já estou aqui e depois eu vou embora e não faço mais isso. Mas assim, as pessoas estão tendo realmente essa dificuldade de entender que o isolamento, nesse momento, é isolamento mesmo, que você só pode ter contato e existe uma regra também para esse contato com as pessoas de casa. Então, se eu moro com os meus pais, eu, obviamente, vou ter contato com eles. Mas assim, ó, não é para abraçar, não é para beijar, não é para estar sentado junto, tem que se manter 1 metro de distância, no mínimo. Né, o máximo possível. Então, se tiver a possibilidade de dormir em quartos ou em cômodos separados da casa, dorme em cômodos separados, porque se um fica doente, os outros têm condição de cuidar. Então, assim, é isso que as pessoas não estão conseguindo compreender. Exato. Eu queria que a gente falasse essa questão dessa narrativa de que se a gente proteger só os grupos de risco, a gente já vai estar protegido, já vai ser suficiente, porque isso está meio que... Até essa questão de, sim, reconhece-se de que sim, temos grupos de risco, mas
já está sendo colocada em xeque essa questão de que jovens não morrem, né? De que Exato. jovens não podem morrer. Isso aí já está caindo por terra. É, Pelos números, pelos sim, dados que a gente tem visto, né? exato, Anderson. O que acontece é que a gente, na ciência, a gente se baseia por coisas que já aconteceram, né? Por fatos, por situações prévias. Então, a gente tem os exemplos aí de duas epidemias que aconteceram, né? Não chegaram no nível mundial, mas que aconteceram na Ásia e no Oriente Médio, que foi a SARS, né? Que foi o primeiro vírus SARS-CoV, que a gente chama de SARS-CoV-1, e o MERS, que foi no Oriente Médio, que causou situações epidêmicas parecidas, porque eles são vírus da mesma família que o novo coronavírus. Aham. Como eles são vírus da mesma família, a epidemia que aconteceu, as duas epidemias que aconteceram, né, anteriormente, 2004 e 2012, a gente está se baseando nessas epidemias para conseguir entender como é que a gente vai se comportar nessa do coronavírus agora, inclusive da forma de indivíduos infectados e tal. Além disso, a gente está acompanhando e a gente está aprendendo, e aí eu me coloco na condição de cientista de que a gente aprende o tempo inteiro, né? Nós não somos donos da verdade, a gente não existe verdade absoluta dentro da ciência, qualquer verdade pode ser questionada. Então, a gente está aprendendo agora com esse surto. O que a gente conhecia dos surtos anteriores nos ajudaram, sim. Mas, assim, a gente está aprendendo nesse momento com os países que vivenciaram o que estava acontecendo, vivenciaram isso antes da gente. Então, a gente está aprendendo muito Sim. com a China. E a China, eu gosto de falar, a China está de parabéns pelo que aconteceu. Porque eles conseguiram, numa população como a da China, que a gente sabe que é enorme, que tem muito contato físico, Levar o isolar. isolamento a sério, né? Exato, eles conseguiram isolar uma cidade e conseguiram conter a infecção naquela cidade, que foi a cidade de Wuhan. Hoje, a gente tem um segundo surto, né, uma segunda onda epidêmica na China, mas não porque eles não conseguiram, não foram efetivos no isolamento. A gente está tendo essa segunda onda porque chineses que estavam fora de casa, em países como Alemanha e Itália, se infectaram nesses países e voltaram para Então tá. a China e acabaram levando o vírus de volta. Então, assim, a gente está aprendendo muito com a China, a gente está aprendendo muito com a Tailândia, está aprendendo muito com a própria Itália, né? E essa coisa da gente falar que, não, o grupo de risco só são os idosos. Eles são grupo de risco, não significa que as outras pessoas não vão se infectar. E aí eu acho que erroneamente se falou que os jovens não eram acometidos da forma grave, ou que os jovens não apresentavam a forma grave da doença. E o que a gente está vendo é totalmente diferente. A gente está vendo muito jovem morrendo e não se sabe ainda o porquê, porque a gente está aprendendo com esse surto agora. Então, infelizmente, a gente vai aprender com essas mortes desses jovens, né? Se as pessoas estivessem respeitando mais o isolamento, talvez a gente não tivesse essa, esse fenômeno acontecendo, não porque os jovens não teriam formas graves, mas porque eles não se infectariam. Então, eu acho que é isso que está faltando a população entender. E Mas, além dessa questão da idade também, tem a questão dessa narrativa que distorce um pouco também como o vírus afeta a pessoa dependendo do condicionamento físico, né? Então, de que, se a pessoa é saudável, se a pessoa é uma atleta, não se preocupe, vai passar como se fosse uma gripezinha, como o próprio presidente falou em pronunciamento em cadeia nacional. Então, também é uma coisa que é refutada pela ciência, que não tem base, que a gente tem visto, exato. inclusive, pessoas saudáveis, jovens, que estão, sim, sofrendo com o vírus e que estão, sim, falecendo. Um óbito, exato. A gente tem aí relatos de pelo menos 4 a 5 que eu saiba, né? Porque assim também a gente não consegue acompanhar tudo. Mas dos que eu acompanhei, a gente tem pelo menos 5 jovens, né, com a idade entre 20 e 50 anos, 52 anos, que vieram a óbito e que eram completamente saudáveis.
E assim, medicamente falando, não é para dizer assim, era saudável porque não sabia que tinha alguma doença de base. Não, eles eram saudáveis porque foi atestado medicamente que não tinham nenhuma doença de base. Então, fica aí, né, a questão. A gente vai pagar para ver? Porque eu Pois acho é. que o Brasil está querendo isso, é pagar para ver, está querendo voltar. Aqui em São Paulo, a quarentena foi estendida. Agora, eu achei uma medida excelente do governador, porque a gente ainda está no surto muito, muito. Essas 2 semanas agora, se a gente não ficar em isolamento, se a gente não fizer distanciamento, a gente vai ter picos, né, altíssimos de infecção. Então, Sim. eu achei excelente a medida e eu acho que os governadores, nesse momento, estão realmente tendo um papel protagonista, né, Sim. nessa situação, porque eles estão realmente enfrentando, né, a ordem que está vindo de cima e eles têm, graças a Deus, autonomia para isso e estão tendo a lucidez, eu diria, de, de acompanhar a ciência, porque a ciência está dizendo, o ministro da Saúde, que é um médico e que acredita na ciência, está dizendo, e são pessoas que a gente chama assim, né? Porque o presidente sempre falou, não, porque eu vou ter uma equipe técnica. Né? Eu não domino tudo, mas a minha equipe, eu confio totalmente na minha equipe. E ele está colocando exatamente essa fala dele por água abaixo, porque ele não está respeitando a equipe que ele mesmo formou e que tem competência para passar por esse surto, assim. Sim. Eu não apoio o governo, todo mundo sabe disso. Não é porque eu não defendo o governo do presidente Bolsonaro que eu estou contra, né, o que está. Vou torcer contra o Brasil. Não, de jeito nenhum, pelo contrário, a gente quer melhora. Mas a gente tem aí esses entraves, né, por questão de ego, que eu E a acho. própria crítica, né, já que é uma questão de resistir, não é questão de torcer contra. Torcer Exato, contra a gente estaria só sentado assistindo. Mas exato. não, a Eu gente está apontando os principalmente. erros. Se eu tivesse torcendo contra, jamais estaria lá no laboratório Pois é. trabalhando loucamente para conseguir dar mais respostas, né, para a sociedade. Então, eu acho que é isso que a população está precisando colocar, assim, fazer uma reflexão um pouco mais crítica do que está acontecendo. Sim. Em relação a isso, reflexão um pouco mais crítica, eu vou entrar num tópico que, além da questão da discussão de grupos de risco, né, a gente também tem a questão da discussão de grupos vulneráveis, né? E aí eu acho que é importante a gente falar que quando a gente fala não só de medidas preventivas de contaminação, quando a gente fala de isolamento social, a gente tem que ter uma sensibilidade de saber que isso não é a realidade para muitas pessoas, né? Então, por exemplo, a gente está aí que uma das recomendações mais importantes é lavar as mãos, né? E temos muitas pessoas falando, como assim lavar a mão? Eu não tenho água em casa, né? E a gente não se dá conta disso, da discrepância, da desigualdade social que coloca as pessoas em situações tão díspares, né? E que o que vale para um não necessariamente vai valer para outro. Assim como também é uma questão de privilégio que não alcança todos, a questão de ter como trabalhar de casa, né? Tem algumas pessoas que realmente precisam ir ao trabalho, tem pessoas que não foram dispensadas por seus empregadores por vários motivos, não só porque alguns, obviamente, como vocês, estão na linha de frente de enfrentamento da doença, então trabalham realmente prestando um serviço essencial, mas outras pessoas também em outras partes essenciais de prestação de serviço à comunidade, mas tem pessoas que não estão fazendo serviços que não são considerados essenciais, mas que não foram dispensados por seus empregadores, né? Por exemplo, a Folha de São Paulo acabou de publicar uma pesquisa do Datafolha que fala que 28% dos brasileiros não estão em isolamento. A pesquisa ouviu por telefone 1.511 pessoas de todas as regiões. Então, aí uma informação chegando de que 28% da população, de acordo com essa pesquisa do Datafolha, com margem de erro de 3 pontos percentuais, não estão seguindo o isolamento. Então, como é que você enxerga essa questão dos grupos vulneráveis e como é que você vê
o porquê das periferias serem mais vulneráveis ao coronavírus e a essa crise de uma maneira geral. Essa questão da vulnerabilidade ela é muito importante de ser discutida, porque a gente sabe que uma parte da população não vai conseguir adotar as medidas, né, preventivas ao coronavírus. E aí a gente tem dois grupos diferentes. Tem um grupo de periferias, de comunidades que realmente não tem condição pelas questões sanitárias, e é para esse grupo que a gente precisa direcionar toda a nossa atenção social, como governo, como país, de um modo geral, e começar a implantar realmente políticas emergenciais para essas pessoas. E tem o outro grupo de vulneráveis, que é o grupo que não foi dispensado dos seus trabalhos, né, dessas atividades profissionais, e que, apesar de não terem sido dispensados, possuem condições de adotar medidas. Então, para esse grupo, esse segundo grupo, que é um pouco mais fácil da gente falar, a gente recomenda, então, as medidas realmente de higiene, adotar e persistir. Porque é muito complicado você lavar a mão a cada meia hora. É muito complicado você passar um álcool gel na sua mão a cada 10, 15 minutos. Eu sei que isso é difícil, é uma mudança de hábito, que eu acho, inclusive, que é uma mudança de hábito que a gente vai acabar levando para o pós-surto, porque depois dessa epidemia, dessa pandemia, nós não seremos mais os mesmos. Então, eu acho que para esse grupo que consegue adotar essas medidas, é importante redobrar a atenção. E a ideia das máscaras caseiras, né, da liberação das máscaras caseiras, atinge principalmente esse grupo. Porque é o grupo que está saindo todos os dias às ruas, que está pegando transporte público porque não tem opção. Porque eu acho que se todo mundo tivesse opção, estaria todo mundo de quarentena, em casa e se cuidando, né, se prevenindo. Sim. Mas como não tem condição, a minha recomendação é justamente redobrar os hábitos de higiene e usar as máscaras, né, dentro das recomendações que o Ministério já fez, que a própria OMS fez, o CDC, de troca das máscaras, se for uma máscara que tenha o espaço para o filtro, trocar os filtros, né, a cada 2 horas e de preferência ter muitas máscaras para que você possa utilizar e lavar e utilizar novamente e ter essa frequência de troca. E eu particularmente, né, fiz a encomenda de 6 máscaras. Então, qual que é a ideia? Eu vou usar 3 máscaras durante um dia, coloco para lavar quando eu chego em casa, deixo secando, no outro dia eu uso as outras 3. Então, eu tenho 3 máscaras que utilizam filtro. Então, essas máscaras, além de eu trocar 3 vezes ao dia, eu ainda vou utilizar filtro. Então, vamos imaginar que eu fique lá no laboratório 18 horas, né? Que tem dias que acaba sendo mais ou menos isso. Então, vamos trazer para 15. Então, 15 horas eu tenho a cada 5 horas a troca da minha máscara. De uma máscara, já que eu tenho 3. Então, nesse período de 5 horas, eu troco o filtro, se eu puder, 5 vezes, ou 2, ou 3 vezes. Então, assim, são medidas adicionais. Eu até falo um pouco disso no meu perfil no Instagram. Eu publiquei um vídeo falando justamente sobre a questão sobre as máscaras, né? Sobre as máscaras de pano. E assim, a máscara ela é a última medida que a gente deve se preocupar, né? Ela não é a principal, ela é a última medida. A primeira é lavar as mãos para esse grupo que tem condições e que está saindo de casa porque precisa trabalhar. A segunda é ter cuidado com a etiqueta respiratória. Evitar tocar a mão no rosto, principalmente olhos, nariz, boca. Usar o álcool gel sempre que não tiver possibilidade de lavar as mãos e adotar o uso da máscara, com essas recomendações de troca ou da própria máscara ou do filtro, né? Ou dos dois. Para o outro grupo, aí já começa a complicar. Por quê? Porque a gente não pode recomendar isso para a população. É um pouco difícil. Não tem condições, que não tem acesso muitas vezes, Exato. né? Às vezes não tem, na maioria das vezes não tem acesso. Então, o que a gente precisa recomendar? Aí parte do poder público, né? Precisa sim ter ações de repente, fornecer água para aquela população, né? Levar carros-pipa para aquela população, para que eles tenham pelo menos água para lavar as mãos, né?
E a questão da lavagem das mãos, para aquelas comunidades que não têm condição de ter a água corrente, um copinho de água já é suficiente para lavar a mão. Então, o importante é que você tenha o sabão fazendo aquela espuminha. Se você não consegue enxaguar a mão, né, com a água corrente, joga um pouquinho de água, pelo menos para tirar aquela espuma mais grossa, e aí então passa um pano na mão, enxuga a mão com uma toalha, com um pedaço de tecido, porque quando você coloca o sabão em contato com o vírus, aquela mistura do sabão, ela já desestrutura a capa de lipídios que o vírus tem, inativando esse vírus. Então ele já perde a sua condição de infectar um indivíduo. Então, às vezes, se não tem a água, né, corrente ali em quantidade suficiente para lavar a mão e enxaguar, pelo menos o uso do sabão, a formação daquela espuma, a lavagem correta, né, pegando todas as regiões da mão, entre os dedos, no punho, e depois pode, então, utilizar um pouco de água, na medida de economia, né, para poder tirar aquela espuma o excesso de espuma e enxugar as mãos com a toalha, que é uma possibilidade. Então, eu acho que assim, existem medidas sim que podem ser adotadas mesmo nessas condições mais precárias. A questão do isolamento é muito complicado nas comunidades, porque normalmente você tem um número alto de pessoas dentro de um espaço pequeno. Mas sempre que possível, manter o distanciamento, evitar muito contato físico, beijo, abraço, aperto de mão, né? Tentar mesmo, porque é possível, assim, mesmo num ambiente muito pequeno, é possível você não tocar na pessoa. Então, a ideia do distanciamento para as comunidades seria adaptar as recomendações que estão sendo passadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial e pelo próprio CDC, dentro daquela realidade, né? Das condições. Realidade. Exato. E qual é a sua indicação, a sua mensagem, digamos assim, para a parte da sociedade civil que tem o privilégio do isolamento, tem o privilégio de trabalhar de casa, tem o privilégio ao acesso à água, ao acesso a sabão, acesso ao álcool gel, e tem até condições financeiras, né, de, digamos assim, poder gastar um pouco nesse momento. O que você acha que as pessoas poderiam, num ato de empatia, de solidariedade, focar assim, nesse momento? Procurar órgãos e associações para poder ajudar? Como é que, ao invés também da gente só criticar ou cruzar os braços e ficar esperando que o governo haja, no momento que a gente está vendo que não vai ter tanta ação assim por parte do governo, o que a gente pode fazer, aqueles que tiverem condições, que tiverem uma possibilidade de ajudar o outro agora? O quão importante você acha que é isso? Foi bem importante você falar sobre isso, porque a recomendação hoje que a gente dá para as pessoas que têm condição, para as pessoas que podem investir um pouco mais, é justamente nessa questão de não cruzar os braços e se conformar com o que está acontecendo. Eu acho que esse é o momento da gente mudar a nossa forma de ver o social. Não é porque eu tenho condições financeiras de ter álcool gel em casa, de ter sabão, de ter água corrente, que eu não devo me preocupar com o meu irmão, eu vou dizer irmão porque todos somos irmãos, que está na comunidade e não tem condição, ou que está em uma situação de rua e não tem condição de ter os mesmos privilégios que eu. Então, para aqueles que têm condição de investir neste momento, que se invista nisso, que procure as associações, que procure órgãos governamentais que estejam, de fato, recebendo doações. A gente tem os profissionais da saúde também que estão na linha de frente e que a gente tem a consciência dentro da área da saúde que uma hora ou outra as pessoas vão acabar se infectando, porque o contato com os pacientes infectados é muito alto, assim, por mais que você use equipamento de proteção individual, você está no centro do problema. Né? E dá para a gente ver isso pelas experiências internacionais, né? Exato. Na Itália, muitos médicos infectados, isso vai acontecer eventualmente.
eventualmente vai acontecer. E aí o que a gente está tentando fazer no momento também é poupar uma parte dos profissionais para que eles possam assumir a linha de frente quando esses profissionais que estão atuando no momento começarem a se infectar. E os hospitais estão com dificuldade de ter máscara, por exemplo, equipamento de proteção individual, porque a sociedade se alarmou e acabou, né, consumindo todo esse material. E que foi assim, questão educacional que a gente não tinha, né? A sociedade, de um modo geral, não tinha essa questão educacional em relação à vivência de uma pandemia. Então, todo mundo correu para comprar álcool gel, todo mundo correu para comprar máscara e está faltando para os profissionais que vão tratar das pessoas doentes, né? Que, assim, que é mais importante para esses profissionais do que para quem está em casa, né? Quem está em casa não precisa usar máscara. Então, assim, foi um erro, né, nosso como sociedade, mas que eu acho que ficou de lição também para as próximas situações que a gente possa vir a vivenciar, né? Agora, em relação, principalmente às pessoas que têm condição, ajudem os outros, né? Mesmo que não seja financeiramente, porque eu acho que nesse momento a ajuda tem que ser financeira, porque você não pode ter contato, você não pode sair para as ruas para poder distribuir alimento. Então, assim, tem que ter uma equipe que está preparada para fazer isso, porque senão você se coloca em risco. Então, eu acho que nesse momento a ajuda, ela realmente tem que ser uma ajuda financeira. E, gente, o ano de 2020, ele tá pausado. Então, assim, não é no Brasil, é no mundo. O ano de 2020 pausou. Então, não adianta querer acumular riqueza porque você tem planos para fazer tais e tais coisas. Muita gente teve que cancelar viagens, muita gente não vai realizar eventos. Então, assim, por que não reverter, né, esse recurso que seria gasto? Até as Olimpíadas foram adiadas, né? Até as Olimpíadas foram adiadas. Então, assim, eu acho que esse é o momento realmente de pensar no um pouquinho mais no sacrifício pessoal, que a gente sabe que nem sempre é um sacrifício pessoal, é mais uma questão de empatia mesmo, para ajudar as comunidades, ajudar as pessoas que não têm condição, não têm o privilégio de ter o mesmo que a gente tem, né? Então, assim, eu recebi pedido também de ajuda para compartilhar nas redes sociais algumas associações, algumas comunidades, até comunidades religiosas, né, que estão engajadas nessa questão social. E essa semana eu vou começar a disparar algumas propagandas mesmo assim, né, pedido de ajuda, porque eu acho que é importante, considerando a visibilidade que eu alcancei. E o incentivo é esse mesmo. Se você tem condição de doar, que doe. Doe porque quanto mais a gente der condições das pessoas saírem dessa situação, mais rápido a gente passa por essa crise. Então é um investimento que vai voltar para você depois, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de pensar nisso, mas assim, é um investimento na sociedade que vai voltar para mim depois, porque se todo mundo consegue se prevenir, consegue ter condições de parar ou de reduzir essa transmissão, o surto vai diminuir de tempo e eu posso voltar às minhas atividades normais mais cedo. Exatamente. Já que eu queria conversar com você em relação à questão dos testes, né? Nós não temos quantidade suficiente para dar conta do contingente desses testes, né? Exato. Então, o que a gente está fazendo hoje é testando os pacientes que apresentam sintomas mais graves. Então, se você tem uma tosse seca, se você espirra, pode ser corona? Pode, mas assim, se for comparar a tua tosse seca e espirro com o indivíduo que está tendo falta de ar, a prioridade é do indivíduo que tem falta de ar. Então, pela falta mesmo, assim, a gente não tem uma quantidade suficiente, então a prioridade está sendo os indivíduos que têm acometimento mais grave. Aqueles que estão com sintomas brandos, sintomas medianos, que não envolvem febre, e nem falta de ar, nem dispneia, eles podem ficar em casa, obviamente respeitando o isolamento, e aí não é mais distanciamento social, é isolamento real,
Então, mesmo que existam outras pessoas dentro de casa, aquele indivíduo precisa ficar confinado dentro de um cômodo da casa, apenas uma pessoa da família é destinada a cuidar daquele indivíduo. Ela não tem contato, né, assim, de forma muito frequente com aquele indivíduo. Os contatos são curtos para evitar, né, a contaminação. Então, assim, quanto mais a gente cuida dos pacientes que não são graves em casa, melhor para que a gente possa diagnosticar aqueles casos que são graves. O Ministério da Saúde, o governo de modo geral, ele comprou muitos testes, né, que estão para chegar, mas esses testes, eu acho até que alguns, uma parte já está chegando, está passando pelo processo de validação e provavelmente a gente já vai ter um aporte maior para a sociedade. Principalmente os testes rápidos, né, que são aqueles que você faz com uma gotícula de sangue e você identifica se o indivíduo está tendo uma resposta imune naquele momento, ou já teve no passado, contra o coronavírus. Entendi. Ainda falando sobre essa questão dos testes, eu queria falar com você sobre uma situação que a gente viveu também, digamos assim, no início do surto, que foi a questão de muitas pessoas correrem para comprarem certos medicamentos que não têm eficácia comprovada contra o coronavírus e acabar deixando pacientes que realmente precisavam desses remédios sem o acesso, né? Então, pacientes aí com tratamentos antimaláricos, pacientes fazendo tratamento contra o lúpus, que agora estão sem acesso a esses medicamentos, né? Exato. A nossa população, ela tem uma dificuldade de compreender o que é de fato científico e o que não é, né? E isso é um prejuízo para a nossa sociedade, porque qualquer noticiazinha que alguém consegue lançar ali na mídia ou que consegue colocar um pouco mais em evidência, acaba norteando essas pessoas, né? Acaba norteando a nossa sociedade. Então, todo mundo correu para comprar e está faltando, de fato, para os pacientes que realmente precisam da cloroquina, né, que é o medicamento. Já se sabe que o uso da cloroquina ele só deve ser realizado no ambiente hospitalar, porque ele precisa, primeiro, ser administrado em conjunto com outras drogas e, segundo, que ele precisa de suporte médico, porque o uso é muito tóxico, né? E aí, num paciente, por exemplo, que está com uma condição já agravada, que é a condição do corona, o risco para a população de acabar falecendo, de acabar vindo a óbito ou tendo complicações mais sérias por conta do uso não supervisionado da cloroquina é pior. Então, não adianta comprar o medicamento na farmácia, porque a recomendação não é para utilizar em casa, e sim com acompanhamento médico. E isso só vai acontecer se você estiver no hospital. Então, faltou um pouco dessa consciência, né, de coletividade, porque se o medicamento já existia, ele existia para um propósito. Ele não foi criado agora e colocado no mercado para tratar a Covid-19. Então, falta um pouco dessa consciência coletiva mesmo das pessoas e um pouco de consciência crítica, de pensar, mas estão falando isso agora, e por que está falando isso agora? Com que baseamento, né? Com que base está se falando isso? De onde está vindo essa ideia? É comprovado? Existem estudos para isso? E aí é que entra a ciência que faz tudo isso. É a ciência que testa, é a ciência que valida, é a ciência que diz, não, pode utilizar, porque a gente testou em tantas pessoas e tem uma eficácia de tantos %. Então, assim, a minha recomendação para a população é escutem os cientistas. E não achem que tudo é milagroso, né? A gente não tem milagre. Se tivesse milagre, né, medicamentoso, com certeza já estaríamos usando. Você ganhou notoriedade recentemente, junto com a doutora Esther Sabino, por integrar e ser uma das coordenadoras do grupo de cientistas que fez o sequenciamento do genoma do coronavírus em 48 horas.
Primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho para os leigos, como nós, o que seria sequenciar um genoma, qual a importância disso e como vocês fizeram isso num tempo tão rápido e o que possibilitou que vocês fizessem isso num tempo tão rápido. Tá. Então, vamos lá. Sequenciar um genoma nada mais é do que descobrir a ordem dos nucleotídeos que fazem parte daquele genoma. Então, imagine que o nucleotídeo, né, ou a base nitrogenada, é aquela sequência de letrinhas que a gente normalmente vê quando a gente fala em DNA ou RNA. E o genoma do vírus, nesse caso do coronavírus, desse novo coronavírus, que a gente chama de SARS-CoV-2, ele é um genoma de RNA em uma fita simples. Então, a gente tem a ordem das bases nitrogenadas, né, dos nucleotídeos que fazem parte desse genoma. Essa ordem de nucleotídeos ou de letrinhas, ela consiste em todas as informações necessárias para que a gente entenda qual é a biologia daquele vírus. Então, a gente consegue entender quais são as proteínas que estarão na superfície, quais são as proteínas que vão estar atuando, né, na própria replicação desse vírus, ou seja, na própria multiplicação desse vírus. E ao entender essas proteínas, e incluindo as mutações que elas sofrem naturalmente no seu genoma, a gente consegue, então, avaliar se o vírus está se adaptando melhor ou não a determinado ambiente, a determinada população. Por isso que a gente consegue, então, através do sequenciamento genômico, entender ou apoiar outras pesquisas, né, como a pesquisa de medicamento, a pesquisa de vacinas. Por isso que se bateu tanto nessa história das vacinas, que é um outro contexto, porque a gente não trabalha com vacinas, existem grupos, né, específicos no mundo trabalhando com vacinas, e é um processo muito complexo e demorado. Então, quando se falou, porque isso é importante para se encontrar ou para se desenvolver uma vacina, de fato, isso é. Mas não é uma coisa que, vamos então descobrir as mutações hoje e amanhã a gente já tem a vacina pronta. Sim. Não é assim que funciona. Então, isso é muito importante de deixar claro, assim, para as pessoas não ficarem com essa ideia de que a gente vai ter uma vacina logo, porque não é assim que funciona. E eu posso falar um pouquinho disso mais para frente, sobre as vacinas que já estão sendo desenvolvidas. Bom, então, assim, feito isso, a gente entende que sequenciar os genomas de modo geral, né, principalmente de micro-organismos de importância pública, é essencial para que a gente consiga, então, dar seguimento a outras pesquisas que estão sendo realizadas, né, na ciência de um modo geral. Então, nesse sentido, pensando dessa forma, a gente já havia começado a sequenciar pela tecnologia de nanoporos, que é um tipo de sequenciamento em tempo real, e esse sequenciamento nos permite avaliar, então, o genoma completo numa técnica relativamente rápida em relação às técnicas que existem atualmente. E, além disso, ela é uma técnica portátil, né? O equipamento ele é portátil. Ele se assemelha muito a um celular. Na verdade, ele é até mais estreitinho do que o celular. A gente conecta com o cabo USB no computador, que tem acesso à internet e que tem o software instalado. E aí, com isso, a gente consegue, então, sequenciar o genoma que foi preparado previamente através de uma série de processos enzimáticos. Esse sequenciamento por nanoporos a gente já faz desde 2016. Então, assim, a gente cobriu o surto de Zika em 2016. Sim. Cobrimos o surto de febre amarela em 2017. Então, a gente tem trabalhos muito relevantes na ciência com esses dois vírus. Fizemos também um estudo com chikungunya, né, um grupo grande, não fui eu, obviamente, que fiz tudo, mas assim,
com essa nossa experiência, a gente conseguiu se aprimorar na técnica. Então, a gente otimizou protocolos, a gente modificou protocolos, reduziu o tempo de realização do preparo, né, da biblioteca, que é o que a gente chama o material que nós vamos sequenciar. E, com isso, a gente hoje já consegue fazer num tempo razoável, de assim, 24 horas, 18 horas, a gente consegue preparar e sequenciar um genoma. No caso do coronavírus, a gente fez em 48 horas e muito se bateu nisso, né? Porque, na verdade, nós fizemos a primeira tentativa, era a primeira vez que o nosso grupo fazia o sequenciamento de coronavírus, que foi o primeiro caso que chegou no Brasil. A gente não tinha feito nenhum teste ainda com o protocolo. E no primeiro sequenciamento, o resultado não foi um resultado completo, não foi 100% de genoma, foi um resultado parcial. Se não me engano, eu consegui 70% do genoma. E eu poderia, sim, ter divulgado isso, mas, assim, dado que o sequenciamento ele é rápido, eu quis fazer mais uma tentativa para ver se eu conseguia, de fato, gerar um genoma completo, né, com 98%, 99% de cobertura. E foi o que aconteceu. Por isso que levou 48 horas, né? E as pessoas acharam isso muito legal e tal, porque o restante do mundo utiliza metodologias que realmente são mais rápidas. Mas, na realidade, a gente faz em menos tempo. Então, assim, dentro do laboratório, a gente até brinca, nossa, vocês fizeram o sequenciamento em 48 horas, porque a gente sabe que isso daí não foi algo assim, nossa, excepcional. A gente faz em menos tempo, né? Então, e pra gente que não tem muita noção disso, né, de quanto tempo dura normalmente, 48 horas foi tipo, gente, vocês resolveram isso em 2 minutos, Exato. Então, assim, a gente brinca muito no laboratório, a gente ri muito com essa coisa do... Porque, não sei, alguém usou esse termo do 48 horas que impactou, né? Alguém da mídia impactou pela primeira vez e aí todo mundo focou nisso. O que não deixa de ser, obviamente, um feito de fato maravilhoso, a gente ter consciência. Mas, assim, como a gente está acostumado, né, a fazer em menos tempo, aí a gente fica, assim, eu vou usar um termo aqui, talvez depois até você corte, não sei. A gente fica se sacaneando no laboratório, né? Com isso. Pode falar o que você quiser, aqui não tem nada disso não, tá? Tá bom. Sobre a busca da informação, né, que você disse, quando a gente está em tempos de crise, a gente vê a polarização super aflorada, né? A disputa pela verdade ganhando muita força, mas nós sabemos que a verdade são os fatos, né? E nesse caso, a verdade é, como você disse, a ciência, né? Na contramão dos fatos, o nosso presidente se tornou o primeiro chefe de Estado a ter postagens apagadas nas 3 principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, por conterem informação falsa. Então eu queria que você dissesse para a gente, nesse momento, quais são os órgãos que a gente deve ouvir durante esses tempos que são recheados de fake news e onde a gente deveria focar a nossa atenção em termos de buscar as informações corretas. Olha, é muito importante, Anderson, você falar isso, porque eu sinto que a população ainda não sabe para quem se direcionar, para quais órgãos, né, correr no momento de dúvida. Então, eu colocaria aí, em primeiro lugar, para as universidades públicas, falando no contexto de língua portuguesa, para que as pessoas consigam realmente ler e compreender. Então, a gente tem a USP, a gente tem o Instituto Butantan, que também está fazendo um trabalho muito sério, inclusive trazendo informações de prevenção, e outros institutos, principalmente das universidades públicas, né, as universidades federais e estaduais, que apresentam um conteúdo baseado em ciência, em evidência científica. Fora do Brasil, a gente tem o órgão
que é talvez o mais importante no mundo, que é a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, que tem, na verdade, o direcionamento para todos os outros países, inclusive o Brasil. Então, a fonte das informações vem da Organização Mundial da Saúde. A gente também tem o Centro para Controle de Doenças de Atlanta, né, que é o CDC lá dos Estados Unidos, que também tem informações muito confiáveis. E a gente também tem agora a ONU, né, com a publicação de documentos oficiais de prevenção ao Covid. Então, eu colocaria aí a OMS, o CDC e a ONU como órgãos internacionais confiáveis. E no Brasil, por conta da língua, a gente tem as universidades, né, os institutos de pesquisa, como a Fiocruz, Instituto Butantan e as universidades. E aí a gente tem as universidades federais que estão encabeçando, né, esse estudo em relação ao coronavírus, e as universidades estaduais também, que muitas também estão trabalhando com esse modelo de prevenção. O coronavírus está longe de ser o único problema do Brasil. Enfrentamos muitos outros problemas graves, como o colapso de um sistema construído por milhares de cientistas ao longo de muitas décadas. O crescimento que levou a ciência brasileira à 14ª posição no ranking da produção científica mundial está sob forte ataque nesse momento. Os caminhos da pesquisa e da ciência brasileira vêm sofrendo grandes golpes nos últimos anos. De 2015 para 2019, o orçamento das agências de fomento à pesquisa e produção tecnológica ligadas ao governo federal caiu de 13,97 bilhões para 6,8 bilhões, um recuo de 56,5%. Para 2020, o projeto de lei orçamentária anual e projeções do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontam que o orçamento das agências deve recuar a 4,4 bilhões. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre ciência e sobre a questão da pesquisa como um todo, digamos assim. Você é bolsista da Agência de Fomento da FAPESP, correto? Correto. E eu queria saber de você qual é a importância dessa iniciativa e de outras iniciativas para fomentar a pesquisa e a ciência no país e como que você enxerga de uma maneira geral a questão das verbas destinadas não só à pesquisa e à ciência, mas especificamente às universidades públicas. O ministro da Educação revelou em uma fala que, abre aspas, as universidades públicas devem estar com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo. Fecha aspas. Você concorda com essa declaração? Há alguma indicação de sobra de dinheiro ou investimento suficiente nas universidades públicas do país? Como é que você vê essa realidade de perto e vivendo isso dia a dia? Olha, eu discordo completamente dessa afirmação. Não existe sobra de dinheiro, gente. Na pesquisa, na ciência, tudo é muito caro. E aí eu vou falar de algumas coisas para as pessoas entenderem o porquê que é caro. Primeiro que na ciência, a gente, no Brasil, não produz a maioria do material que a gente utiliza, né? Então, assim, dentro da área que eu trabalho, que é a área laboratorial de biologia molecular, nenhum equipamento é produzido no Brasil. Nenhum reagente, né? E aí a gente vê enzimas, kits para extração de RNA, de DNA, material para se realizar a reação em cadeia da polimerase. Quer dizer assim, são técnicas que são extremamente básicas, que nenhum laboratório de biologia molecular vive sem, e a gente não consegue comprar os insumos produzidos aqui no Brasil porque o Brasil não produz. Simples. Então, nessa cadeia de você importar o produto da Alemanha, dos Estados Unidos, você gasta muito dinheiro na importação. A legislação brasileira, ela não é preparada para esse tipo de importação que está relacionado com a própria vida das pessoas. Então, esse é um dos pontos, que seria talvez o ponto que encarece mais a pesquisa.
Porque se a gente for parar para pensar em termos de recursos humanos, a gente tem dentro da ciência uma certa hierarquia, que aí eu vou tentar explicar para as pessoas compreenderem como funciona. A gente tem o chefe do laboratório, que normalmente é um cientista, um pesquisador associado a uma universidade pública. Então, ele normalmente é um concursado público dentro de uma universidade pública. E aí, dentro desse escopo de horas que ele tem que dedicar, ele tem uma parte que ele dedica para as pesquisas. Então, normalmente, ele é um professor de universidade pública que trabalha como um pesquisador. A gente exclui aqui desse grupo os pesquisadores que foram, que são contratados, né, que fizeram concurso e são funcionários públicos dos institutos que só fazem pesquisa. E aí a gente tem, por exemplo, a Fiocruz, né, que é uma das, talvez a maior instituição de pesquisa do Brasil, e na Fiocruz você só faz pesquisa. E tem os cursos de pós-graduação, que normalmente os professores eles dão aula, mas não é a função principal deles. Então, esse é o panorama de quem está lá em cima, no topo da cadeia. Abaixo, você tem os pesquisadores associados, que normalmente são os pesquisadores que estão na faixa ali do pós-doutorado ou como pesquisadores visitantes. Então, eu, por exemplo, me encaixo nessa categoria. Eu sou hoje um estudante, né? Na verdade, a gente nem chama mais de estudante, a gente chama de pesquisador, um pesquisador em nível de pós-doutoramento. Então, digamos que a gente está um pouquinho abaixo, né? Uma categoria abaixo do chefe do laboratório, do pesquisador principal de um determinado projeto. Abaixo dos pós-doutorandos vem, então, os doutorandos, que são estudantes. Então, os doutorandos, eles estão associados a um programa de pós-graduação, eles precisam assistir disciplinas, né, frequentar disciplinas, fazer avaliações e desenvolver também, em paralelo, um projeto de pesquisa que tem que culminar com uma publicação científica. Abaixo dos doutorandos, a gente tem os mestrandos, que são estudantes também, e a única diferença entre os mestrandos e os doutorandos é o tempo que se leva, né, para poder concluir aquela etapa da ciência, né, de pós-graduação, em que os mestrandos eles fazem o seu projeto em 2 anos e os doutorandos em 4 anos. Logo, o projeto do mestrando é um projeto um pouco mais simples, né, porque ele precisa ser executado num período de 2 anos, e no doutorado, o indivíduo, né, o estudante, ele tem 4 anos para desenvolver um projeto, logo o projeto dele pode ser um pouco mais complexo. E aí envolve, às vezes, uma ida para o exterior, para se especializar, né, quando a gente tinha essa forma de incentivo. Abaixo dos estudantes de mestrado, a gente tem, então, os estudantes de iniciação científica, que são estudantes de graduação, ou seja, eles estão fazendo um curso, né, na faculdade e num período, o período oposto ao turno em que eles estudam, eles então se dedicam à pesquisa. E aí, normalmente, eles estão associados ou a um estudante de mestrado ou a um estudante de doutorado. Todos esses estudantes que eu falei, com exceção do pesquisador, eles são bolsistas. O que é isso? Não existe salário, não existe carteira assinada na ciência. Apenas o pesquisador que está vinculado a uma instituição mesmo, como funcionário, é que recebe, né, o seu salário, com a carteira assinada e tudo. Todo mundo que está nessas outras categorias de pós-doutorado, doutorado, mestrado e iniciação científica, eles são única e exclusivamente bolsistas. E as bolsas no Brasil, elas são bolsas que, primeiro, não têm um valor que permite que o estudante tenha uma qualidade de vida aceitável, né? E um outro ponto é que elas exigem dedicação exclusiva. O que é que significa? Que você não pode ter nenhum outro vínculo. Então, nessa história toda de você ter estudantes fazendo ciência, a maioria deles estão o dia inteiro dentro da instituição, que normalmente é uma universidade pública, e eles precisam desenvolver o projeto, a remuneração não é compatível com o custo de vida, né, do Brasil hoje, e mesmo assim
a gente faz porque a gente gosta, porque a gente entende que é importante. E hoje, talvez a população esteja entendendo qual que é realmente o papel do cientista no mundo. Eu não vou dizer só no Brasil. Se o cientista ele não tivesse, né, não tivesse desistido com os ataques que a gente sofreu, né, nesse governo, com a campanha, com tudo, provavelmente a gente não estaria dando respostas tão rápidas para o coronavírus, que é uma situação mundial. Sim. Então, essa história de que o estudante de universidade pública faz balbúrdia na verdade, é uma forma de colocar a população contra a ciência brasileira, pelo fato de que o estudante da universidade pública ele tem um senso crítico um pouco mais apurado por conta do próprio ambiente da universidade. A discussão de temas que são extremamente relevantes para a sociedade, ela é estimulada, então as pessoas não chegam lá, ouvem uma verdade e aceitam aquela verdade. A gente questiona, o papel do cientista é questionar uma verdade que está posta. Então isso acontece não só na saúde, como em ciências políticas, em ciências históricas, nas ciências sociais de um modo geral, e por isso que as pessoas ficam com essa ideia de que na universidade tem balbúrdia. Não é que tem balbúrdia, o que tem é discussão de temas que são importantes e que não tem uma verdade absoluta, que precisam realmente ser questionados o tempo todo, porque senão a gente não evolui. Sim. Então, assim, 2 pontos. O que a gente faz na universidade, que as pessoas consideram balbúrdia, na realidade é uma forma de você evoluir o conhecimento e de você avançar com a sociedade. E o segundo ponto é que não sobra dinheiro, gente, não sobra dinheiro. Eu adoraria receber mais, porque eu acho que o trabalho que eu faço, ele é de uma relevância extrema para a população, para a sociedade, e eu não acho que o valor... Com certeza. Ele seja compatível com o trabalho que eu tenho, de ficar no laboratório o dia inteiro, tentando fazer experimento várias vezes. E olha que assim, o nosso grupo ele é privilegiado porque a gente tem a parceria com a Universidade de Oxford, com a Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e tem assim, querendo ou não, a gente tem um recurso que vem via FAPESP, que é brasileiro, mas que tem um recurso de um edital que aconteceu em conjunto com a Inglaterra. Mas de entidades estrangeiras, né? Exato. A maioria dos pesquisadores no Brasil não tem isso. É recurso brasileiro que cada vez mais está sendo cortado. Então, eu conheço muitas pessoas que perderam as bolsas, que tinham sido aprovadas no mestrado, que tinham sido aprovadas no doutorado e perderam as suas bolsas de pesquisa e não estão trabalhando na pesquisa. Desistem, né? Até da carreira, né? São obrigadas a parar a carreira. Da carreira. Então, imagina que você faz a graduação. Normalmente são 4, 5 anos de graduação. Depois que você sai da graduação, você escolhe seguir a área da pesquisa. São 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Então, só aí para o estudante se especializar, são 6 anos de estudo, não é de trabalho. A gente não recebe um salário, é uma bolsa para você se manter, para você pegar um transporte, para você se alimentar. Muitas pessoas moram em cidades que não são a sua cidade natal e eles não moram sozinhos, eles dividem apartamento, casa, porque não tem condição de pagar um apartamento só para eles. Então, imagina um estudante de pós-graduação, na verdade um profissional, porque ele já está formado, ele não tem direito de morar no local dele, né, de ter uma vida de privacidade, porque ele precisa dividir casa e apartamento com outras pessoas devido à questão financeira. Ele não tem condição de bancar um apartamento. Aqui em São Paulo, então, caríssimo. E assim, a maioria dos estudantes que estão lá ou moram com as famílias aqui em São Paulo ou compartilham residência com outros estudantes que estão fazendo pesquisa em outros grupos. Então, eu acho que essa é a realidade que as pessoas não conseguem visualizar, porque nunca foi falado, porque isso não é batido em debates. Assim, os próprios políticos eles não conhecem a realidade dos cientistas brasileiros. Então, a gente fica o tempo inteiro lutando para poder se reafirmar na sociedade e ainda tendo que fazer o nosso papel de cientista mesmo dentro do laboratório, dentro da universidade. A chocante desigualdade social, a baixíssima qualidade da educação oferecida nas escolas públicas de ensino fundamental e médio,
O preconceito estrutural, a pobreza e a marginalização conservam e aumentam a discriminação e atravancam o acesso ao ensino superior. A presença dos estudantes negros na universidade é destacadamente menor do que a de brancos. E essa discrepância fica ainda maior e mais escancarada quando analisamos os números do corpo docente. Jaque, você também é professora adjunta de bioquímica da Escola Baiana, correto? Correto. É isso Um mesmo. relatório do INEP revela que apenas 16% dos professores universitários do Brasil em 2017 eram pretos ou pardos. Se a gente pensar que esse número era 11,5 em 2010, a gente observa que há um crescimento nesse índice, porém um crescimento muito tímido, né? Eu queria saber como é que você enxerga essa realidade, como que isso reflete no seu dia a dia, com os seus colegas pesquisadores, como é que isso se apresenta aí para você e quais políticas públicas você acha que podem estimular e pressionar para ampliar esses números. E outra coisa relacionada a isso também é como é que você está se vendo no meio de tudo isso, desse momento de repercussão. O quão positivo é você passar essa imagem de representatividade, você inspirar tantas meninas negras que sonham em ser cientistas, que sonham em ser pesquisadoras, e você mostrando que elas podem um dia alcançar um grau de importância, de pesquisa, de desenvolvimento, de estudo, que seja tão relevante quanto o que você está fazendo. Olha, Anderson, é muito bacana essa sua pergunta, porque tem pouco tempo que o Brasil discute as questões de representatividade, principalmente para a população negra, né? Aliás, eu diria que as políticas públicas para a população negra, elas são muito recentes. Então, eu até tenho um pouco de dificuldade, hoje eu estou muito mais engajada nisso, mas assim, até 2, 3 anos atrás, eu tinha uma dificuldade de compreender, até de perceber, sabe? A gente perde a sensibilidade, porque quando você entra no meio, que ele é majoritariamente ocupado pela população branca, você se acostuma com aquilo. E você deixa de perceber o porquê que seus pares, né, assim, de cor, não estão ali inseridos naquele ambiente. E isso envolve uma série de questões sociais, principalmente de incentivo e de oportunidades. Então, esse aumento que a gente vê aí de 11% para 16%, de fato, ele é muito discreto, considerando que o Brasil tem mais que 50%, acho que hoje 54%, né? 54% da população brasileira é negra. Então, como é então que você tem a maioria da população do Brasil negra e nas universidades, nos papéis de professores, né, universitários, ou as escolas particulares também, você só tem 11% dessas pessoas, né? Então, assim, a gente precisa investir em educação. E eu acho que, não aqui levantando nenhuma bandeira de partido nem nada, mas assim, os governos que precederam, né, o governo atual, eles estavam indo por uma linha de realmente oferecer uma base educacional de reparação social mesmo para a população negra. Sim. Então eu comecei a ver muitos colegas se formando, muitas pessoas da minha comunidade também lá em Salvador, né, que a gente sabe que é uma cidade que é considerada a cidade com maior quantitativo de negros fora da África. Eu comecei a ver os meus vizinhos, os meus colegas se formando na universidade pública ou mesmo em universidades particulares. E quando esse indivíduo se forma, quando ele se gradua, ele agora tem uma profissão e ele vai ser inserido no mercado de trabalho na medida do possível, né? Porque a gente sabe que existe uma série de outros fatores sociais que podem impedir isso. Mas daqui 5, 6 anos, aquele profissional ele vai estar na linha de frente de algumas categorias. E é essa representatividade que a gente precisa ter. O que foi que possibilitou, então, que essas pessoas vislumbrassem uma graduação? As políticas que foram geradas, né, nos governos do Partido dos Trabalhadores, e aí a gente tem que falar porque foi nele mesmo que aconteceu, e
E aí você começa, então, a ter uma mudança, né, nesse perfil profissional, porque você começa a ter negros que antes ocupavam posições de serviço, agora ocupando posições de estudo mesmo assim, de fornecimento intelectual para a sociedade. Quando aconteceu essa coisa toda do coronavírus e que eu fiquei muito conhecida, aliás, de lá para cá, na realidade, eu tenho recebido muito pedido das comunidades negras, né, dos coletivos que trabalham com comunidade negra, para fazer palestras, para gravar áudios, vídeos, podcasts de incentivo à população negra. E eu comecei a ter noção do quanto que eu estava, assim, de certa forma, afastada disso, porque quando eu vim para São Paulo, eu perdi minhas referências de Salvador, e nessa loucura de trabalho aqui, a gente, querendo ou não, fica sem tempo para poder buscar novos horizontes numa cidade nova. E eu falo disso para tudo, né? Não só para as questões de luta social. E assim, foi muito bacana eu ter recebido esses convites, porque agora eu sei a cara das pessoas que estão trabalhando com a comunidade negra aqui em São Paulo, para quem eu posso me reportar, para quem eu posso buscar orientação no sentido de realmente ter essa contribuição para essa população. E além disso, eu recebi muito depoimento de mães, e de mulheres também já, adolescentes, adultas, que falam, nossa, você inspira, você me inspira, você me inspira. E eu acho que eu abri realmente os horizontes para as meninas mesmo, crianças, serem incentivadas por seus pais, pelas mães principalmente, que são as pessoas que têm entrado em contato comigo. A questão da Maurício de Souza Produções ter feito a homenagem, né, com a Turma da Mônica. Sim. Também deu visibilidade para isso, porque aí você consegue trabalhar no universo ali da criança e mostrar para a criança que ela pode, de fato, se tornar uma cientista, ela pode se tornar uma advogada, uma médica, uma pessoa importante, independente da cor. Então, ter alguém em que se espelhar, que eu acho que é o mais interessante, né? Eu tive isso na minha família, porque meus pais sempre foram muito ligados às questões de luta social. Né? Meu pai é um ativista, assim, eu falo que ele é um ativista passivo, porque como ele não gosta muito de se expor, ele faz militância dentro de casa. Mas todo mundo que chega lá em casa tem que passar pela sabatina dele e tem que ouvir, né, o discurso e assim, chega a ser chato. Né? Eu falo, meu pai, pelo amor de Deus, para. Mas assim, eu entendo hoje a importância disso para a minha formação. E para a formação do meu irmão. A gente nunca se vislumbrou com a nossa posição econômica, né? Meus pais, eles são concursados, então, obviamente, a gente teve um conforto um pouco maior do que até as outras pessoas da família. Mas, assim, a gente nunca teve... Isso nunca nos subiu a cabeça. A gente sempre teve os pés muito no chão, porque meu pai, ele nunca investiu em nada que não fosse educação. E hoje eu reconheço isso, né? Então, eu e meu irmão, a gente sempre teve tudo se fosse relacionado à educação. Qualquer outro tipo de bens materiais, nada disso meu pai investiu. Então, eu lembro, assim, eu gosto até de falar sobre isso, que eu comprei meu carro escondido. Então, eu comecei a dar aula e eu tinha que fazer um trajeto assim difícil em Salvador. Eu tinha que sair da Fiocruz e ir para a Escola Baiana, né, que é onde eu dava aula. Dou ainda, né? Eu estou de licença para o doutorado, mas a proposta é retornar. E eu comprei meu carro escondido, porque meu pai não concordava. Ele achava que carro era um desperdício, né? Um desperdício, né? Isso, você investir 30, 40 mil num bem que vai se degradar, porque é isso que acontece. Então, ele nunca, apesar de ter, né, condição, ele nunca comprou carro pra gente. E era a minha maior frustração, né? Porque eu achava que, nossa, quando eu tiver tantos anos, eu quero um carro. E meu pai cortou minhas asas. Então, você vai gastar dinheiro para comprar um carro? Eu não vou gastar esse dinheiro. E pronto. Mas assim, eu falava, pai, eu quero fazer tal curso. Quanto custa?
custa tanto e tem tanto de material. Tudo bem, eu pago. Então, eu vou levar isso para minha vida, sabe, Anderson? Para os meus filhos, porque foi isso que me fez chegar onde eu estou hoje. Se meus pais não tivessem essa consciência de que a gente que é preto no Brasil só consegue vencer com a educação, porque a gente não tem herança, a gente não vai ser favorecido pelas pessoas brancas que estão coordenando tudo que existe nesse país, né? Então a gente não vai ser favorecido, a gente não vai ter aquele famoso QI, né? O quem indique. Então a gente só vai ocupar as posições pela nossa competência. Não tem outro jeito. Eu tive contato com essa realidade muito cedo. Eu acho que isso me permitiu ter os pés no chão e conseguir alcançar, talvez, essa posição que eu tenho hoje. Então, quando eu falo muito assim para a comunidade negra, eu falo, gente, não tem outra forma da gente conseguir vencer nesse país que não seja por educação, exceto os jogadores de futebol, que aí a gente sabe que é uma outra categoria e tal, mas, assim, os réis mortais, a gente não consegue vencer se não for pela educação, porque não vai haver oportunidade para que a gente ocupe espaços de liderança se a gente não tiver competência. A gente precisa, na maioria das vezes, mostrar uma competência em dobro, né? O que é muito triste, mas que é real. E a gente precisa mudar isso. A gente só vai mudar isso quando nós começarmos a ocupar os espaços e começarmos a dar espaço para os outros pares da nossa comunidade. Então, a gente vai mudar esse cenário. Isso leva tempo, né? E é necessário resistência, é necessário persistência para que isso aconteça. Sim, perfeito você falar isso. Eu imagino o quão satisfatório, quão engrandecedor deve ser para você receber principalmente as mensagens das mães, né? Falando das filhas delas, né? Você falou que você... Eu imagino, você falou que as mães falam para você sobre as filhas delas estarem sonhando, e me fez lembrar uma música do último álbum do Emicida, que ele fala: a felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é quase, até para sonhar tem entrave. Então, se até para sonhar a gente sabe que para a população negra nesse país tem entrave, até para o sonho, você está recebendo esse feedback de mães, de meninas negras que estão sonhando em aspirar, em ser cientistas, em fazer pesquisa, porque você fez um trabalho tão importante. Eu imagino que você deva ficar transbordando de alegria, né? Ao mesmo tempo que você também percebe essa disparidade, né? Sim, para mim, assim, está sendo talvez mais importante até do que o reconhecimento da minha área científica. É saber que eu estou contribuindo para o sonho de meninas negras que daqui 12, 15 anos estarão na mesma profissão que a minha, né? Que elas conseguem, de fato, visualizar a possibilidade disso acontecer. Muito, muito legal. Jaque, olha, eu queria passar o dia todo conversando com você. Mas muito bom, né? Eu tenho que liberar você, entendeu? Para você continuar fazendo esse trabalho que eu queria deixar muito claro que eu falo para você em nome dos brasileiros. É um trabalho heróico, né? Vocês todos que estão na linha de frente de enfrentamento a esse vírus, vocês que fizeram esse trabalho tão fundamental de sequenciar esse genoma para a gente poder conhecer o que a gente está enfrentando, e diariamente continuando com a pesquisa, continuando com o estudo e pautando quais são os entendimentos que a gente tem que ter dessa doença e consequentemente pautando como é que a gente vai agir, como é que a gente vai enfrentar. Então eu queria deixar muito claro a você a minha tremenda admiração, meu tremendo respeito e minha tremenda gratidão pelo que você e sua equipe, de modo geral, vem fazendo, né? E além de deixar uma mensagem para você, eu gostaria de deixar uma mensagem para quem está escutando a gente.
E, na verdade, é uma mensagem com um misto de pedido, né? Assim, muito legal, muito interessante que a gente esteja vendo esse pico, digamos assim, de notoriedade, de valorização da ciência. Até porque a gente está vendo que as consequências são realmente a minimização dos danos e salvamento de vidas, né? Então a gente tem sim que valorizar a ciência. Mas eu espero que isso não seja algo que a gente faça só agora durante esse surto. Eu acho que assim, quando a gente tiver derrotado esse vírus, enfrentado essa fase, eu espero que vocês não esqueçam da Jaqueline, eu espero que vocês não esqueçam do grupo dela, da FAPESP, eu espero que vocês não esqueçam de valorizar a ciência e os cientistas desse país e do mundo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar para valorizar isso numa pesquisa mesmo de tentar compreender que a ciência afeta a gente todo dia do ano, do momento que a gente dorme ao momento que a gente vai dormir. Então, se a gente pensar durante o dia todo, começa com o nosso alarme, vem para a previsão do tempo, o asfalto que você vai dirigir, o ônibus que você vai pegar, a sua decisão de comer uma batata cozida ou uma batata frita, o seu celular, o antibiótico que vai tratar uma infecção sua, a água que vem da sua torneira e a luz que você apaga quando vai se deitar, tudo isso que forma o mundo como a gente vê hoje não seriam possíveis sem os entendimentos e sem as tecnologias trazidas pela ciência. Então a gente tem que valorizar, né? E a gente entende que eu não tenho como doar uma quantia grande que vá substancialmente ajudar a pesquisa da Jaqueline. Tudo bem, mas você pode, no seu serviço diário, até mesmo nas redes sociais, valorizar a ciência, evidenciar a ciência, seguir essas pessoas e apoiar essas pessoas. Então, é com essa mensagem que eu fecho, passando a palavra final para você, Jaque. Anderson, eu queria agradecer imensamente o teu convite. Foi maravilhoso participar desse bate-papo com você. É muito bacana a gente conversar com alguém que tem tanto domínio, que tem tanta contribuição mesmo a fazer. E eu acredito que as pessoas que ouvirem esse episódio vão ter, com certeza, muito que refletir, né, a respeito de tudo que a gente está vivendo. Eu espero ter contribuído para que as pessoas entendam como funciona a ciência, para entender também o porquê que a gente faz determinadas recomendações, o porquê que a gente está solicitando que as pessoas respeitem o isolamento, respeitem o distanciamento social. Porque eu acho que juntos a gente vai passar por essa situação mais rápido e sem muitas perdas, né? Porque nenhuma morte, na realidade, é admissível, né? Dentro de qualquer ambiente, de qualquer doença. E se a gente pode evitar isso, então vamos evitar. Eu acho que a minha mensagem é essa. Vamos ter mais empatia e cuidar. Acho que nesse momento a palavra correta é o cuidado com os outros. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, querida. Todos os números referentes ao coronavírus narrados nesse episódio foram retirados de relatórios situacionais divulgados pela Organização Mundial de Saúde diariamente. Desejamos que você fique em casa, se cuide, beijos e até a próxima. Cara, eu sou muito bagaceiro, né? Tô vendo as outras entrevistas da Jaqueline aqui. Os entrevistadores, doutora Jaqueline, senhora. E eu, minha filha, foi me dar um sorriso, falar bom dia, eu já tava chamando de Jaque. Que isso, gente, completamente sem noção.